Que Deus esteja abençoando a vida de cada irmão e todos aqueles que estão nos assistindo nesse instante. Hoje vamos aprender um pouco sobre a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Que se encontra lá em Mateus, capítulo 6, versos 9 a 11, que fala o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. No início da era cristã, a espiritualidade pessoal judaica era caracterizada por 3 elementos principais, que eram as esmolas, oração e jejum. Jesus valorizou essas práticas, contanto que, realizadas com uma atitude interior correta, dando ênfase especial à oração. Ele estabeleceu alguns princípios a serem observados quanto à oração. Prioridade da oração particular, discrição e humildade. Mas o que vem a ser prioridade da oração particular? Nós vamos ver que a oração particular, eu estar a sós com Deus. Colocar tudo que eu sinto e derramar diante dele. É orar constantemente, em todo o tempo. A oração deve ser prioridade em nossas vidas. Nesse mesmo capítulo, o verso 33, fala que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar das nossas vidas, dedicando mais, buscando mais, através da oração, certamente Deus vai estar nos respondendo conforme a vontade dele. E nesse mesmo capítulo, os versos 6 e o 7, fala o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, na minha oração tem que haver um objetivo. Não deve ser uma oração repetida, com vãs representações, como faziam os gentios, naquela época. Eu devo ter confiança, saber que Deus, ele está cuidando de mim a cada dia. Nós vamos ver que as orientações fornecidas por Jesus tinham mais a ver com a atitude pessoal do que propriamente o conteúdo da oração. Lá em Lucas, capítulo 11, e o verso 1, fala sobre a oração dominical. Lucas, no seu evangelho, nos relata que os discípulos pediram Jesus que lhes ensinassem a orar. Então eles tinham aquela dificuldade, Por isso que eles pediram a Jesus que estivesse ensinando a orar.
fala o seguinte: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, que nós, possamos, estar pedindo a Deus, que nos ajude, que nos orienta e nos ensina, porque sabemos que por nós mesmos nós não temos capacidade de estar expressando aquilo que muitas vezes passa em nossa mente, no nosso coração, mas muitas vezes temos dificuldades, mas que nós possamos a cada dia estar pedindo ao Senhor que ensina-nos a orar conforme a vontade dele. Amém. Mas os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar. Por que será que eles pediram para Jesus ensinar eles a orar? Será que eles não sabiam orar? Porque era de costume, sempre o mestre, como João Batista, ensinou os seus discípulos a orar. E agora eles vendo ali que Jesus estava ali na sua nova forma, apresentando o reino de Deus de uma outra forma, no qual ele valorizava mais a mulher, no qual ele veio e quebrou muitas coisas que deviam ser quebradas, muitas coisas que atrapalhavam para que o reino continuasse. E eles vendo toda essa diferença em Jesus, vendo que Jesus era um homem que tinha intimidade com Deus. O que eles fizeram então? Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então passa a ensinar para eles, não porque eles não sabiam, mas eles sabiam orar e era de costume ser ensinado para os seus discípulos, E era como a orar de acordo, daquela forma que ele estava orando, de uma forma diferente, no qual ele punha o centro, era Deus, era Pai, como era de costume deles, porque Deus era o Pai de Israel, ele era visto como um Pai. Então agora quando orar, Pai nosso que estás no céu, então eles começam essa nova forma. Agora eles iriam aprender uma justa oração, um jeito de viver, não só orar, mas também viver. A oração conhecida como Pai Nosso, ela precisa ser vista não simplesmente como algo ali que foi bonito, que Jesus ensinou, não podemos ter vã repetições, mas ela tem que ser vista de uma forma, como um modelo, como um padrão, para que a gente possa estar orando, para que a gente possa estar tendo uma vida de oração e olhando o modelo que Jesus nos ensinou, essa oração do Pai Nosso. Ela tem que ser vista desta forma, muito mais do que a gente olha e fala: nossa, que linda que é essa oração. Mas a gente tem que ver como um padrão, como uma forma que Jesus nos ensinou. Pai Nosso que está no céu. E chamando Deus com intimidade. Qual é o filho que não tem intimidade com o seu pai? De ter aquela liberdade. Porque a gente tem que ter liberdade com Deus. E liberdade quer dizer o quê? Você tem intimidade. Intimidade com Deus. É você confiar, é você depositar nos pés de Deus tudo aquilo que você deseja no seu coração. E eu vi aqui também, Edna, que tem 3 formas aqui de oração, Eu vi aqui, eu dei umas anotações que falam a respeito da a esmola, oração e jejum. Eram os 3 principais elementos, E Jesus então ele veio e revogou tudo. A oração tinha que ser uma oração, que envolvia intimidade, mais íntima. Não só aquela oração de orar por orar, só por sair, mas não, era aqui, lá de dentro do seu coração. Jesus então ensina: Pai Nosso que estás no céu. Amém. Então, em primeiro lugar, o Valquíria frisou bem, Jesus nos ensina a recuperar a paternidade de Deus e honrar o seu nome. Então, lá no Jardim do Éden, nós vimos a lição sobre a queda, e ali o relacionamento de Adão com Deus era um relacionamento de pai e filho. Mas Adão resolveu dar de filho pródigo e se ausentou ali da presença do pai. E até Jesus
Deus era visto como um Deus distante das pessoas, né? As outras nações até criticavam, como isso? Vocês adoram um Deus que não tem rosto? Um Deus que vocês nunca vê ele? Então, parecia um Deus distante. Então, Jesus veio religar o homem, né, com Deus, e ele veio restaurar essa paternidade, veio restaurar o relacionamento pai-filho, ou filho e pai, né? Então ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então ele não diz meu pai, ele diz Pai nosso. Pai nosso. É o Pai de todos aqueles que creem em Jesus, né? Pai nosso. Então Jesus ensina a nós termos nos dá esse direito, né? Esse privilégio de chamarmos Deus de Pai. Isso é revolucionário. Isso é uma coisa muito... temos que dar um mérito muito grande a essa ação de Jesus, porque é lindo, né? Nós podemos chamar Deus de Pai. No Antigo Testamento, Deus, esse conceito de Pai não foi totalmente esquecido. Foi repetido 14 vezes no Velho Testamento, inclusive lá em Isaías 63:16 diz assim: Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos conhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então Deus, eles estão dizendo aqui, Deus sempre foi o nosso Pai. Não conhecia Abraão, né? Que muitos chamavam filhos de Abraão. Abraão não nos conheceu, mas Deus nos conhece. E Deus é o nosso Pai. É através de Jesus que esse conceito de paternidade tornou mais claro, né? Tornou mais perto de nós. Nós temos esse privilégio. Deus é o nosso Pai. Isso quer dizer que nós podemos aproximar dele com confiança, no seu cuidado e no seu amor. Lucas 11 vai dizer assim, Lucas 11:10-13. E qual pai dentre vós que se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, um modelo de pai da terra. Por melhor que seja o pai terreno que você tenha, que nós tenhamos, Deus vai sobrepor. Deus ainda vai ser o melhor pai que existe na face da terra, né? Então Deus, por quê? Porque Ele é um pai amoroso, Ele é um pai cuidadoso. Então, uma coisa que envolve aqui também é que a criança, ela liga muito o modelo de pai terreno com o pai celestial. Por isso é importante os pais terem proximidade com os filhos, deixar o filho ter confiança nele. Até o junior, o exemplo de Deus, pai, que ele tem, é o pai terreno. Então, dependendo da experiência familiar, a criança vai ter mais dificuldade de relacionar com Deus como um pai. Mas mesmo, né, gente,
que o relacionamento de uma pessoa seja ruim com o pai terreno, ela tem que se lembrar que com Deus é diferente. Deus é pai, Ele ama, Ele provou, né? E a gente não pode ficar só nessa visão de relacionar sim com o pai terreno, mas a gente tem que pensar que Deus é amor. Ele tem provado cada vez mais para nós o quanto Ele nos ama. Nós é que não, que somos o quê? Tantas palavras feias que eu iria me falar, como eu comentei com a Aina. A gente é que é mesquinho, a gente é que não busca a Deus, a gente é que, sabe, deixa muito a desejar, mas Deus está lá, filho, o que você quer, meu filho? Fale, coloque diante de mim. Aí a gente, vou pedir um cardume. Não é por aí não. Fale, meu filho, porque conforme for a minha vontade, porque eu sei o que é melhor para você. Eu posso te dar um cardume, você vai limpar, bate. Muitas vezes não recebemos porque não pedimos, né? A Deus. Mas coloque diante de mim. Porque se for da minha vontade, se for para o seu bem, eu vou fazer o que vocês estão me pedindo. Mas nós temos que colocar. Deus ama e Ele está de braços abertos, esperando o pecador, né? A Bíblia nos ensina isso. Ele está de braços abertos. Basta a gente dar um passo. Então Jesus nos ensina a ter esse relacionamento amoroso com esse Pai cuidadoso. Mas ao mesmo tempo, Ele diz aqui, santificado seja o teu nome. Ou mesmo que Ele estivesse dizendo, mas lembra, Ele é santo. O nome dele é santo. Cuidado, não vai ficar fazendo orações aí de qualquer jeito, né? Porque tudo aquilo que muitas vezes nós falamos, podia acontecer isso, Deus podia fazer sim. É uma oração. O nome de Deus era tão santo, né? Tão assim que quando, você se lembra disso, que quando os escritores, né, a gente estudou isso, que quando eles iam traduzir a Bíblia, escrever a Bíblia, quando era o nome de Deus, o que eles faziam, você lembra? Eles punham um sinalzinho para eles lembrarem que ali era o nome de Deus. Para quê? Para eles não ficarem repetindo o nome de Deus, para não levar o nome de Deus em vão. Verdade. Então nós precisamos honrar os nossos pais terrenos e muito mais, honrar o nosso Pai celestial. Precisamos ter reverência pelo nome de Deus. Jesus está ensinando como nós devemos iniciar as nossas orações, porque o Pai Nosso pode ser seguido tópico a tópico nas nossas orações. Como o Valquíria disse, é uma oração modelo. Então, como você começa a sua oração? Né? Jesus ensinou a começar a oração chamando o Pai. Pai Nosso, olha para mim. Olha, eu quero conversar com você. É como se você vai conversar com seu filho e você chama o nome dele. Então nós, quando vamos orar, chamamos Pai Nosso. Eu quero conversar com você agora. Quero te contar umas coisas. Mas sempre com muito motivado por amor, né? Sempre motivado por amor, mas também com senso de temor. Porque o nome dele é Santo. Em segundo lugar, Jesus ensina que a vida, da maneira como nós vivemos, ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. Na sua oração, ele nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o mundo em que vivemos é injusto. Então, esse mundo que está se referindo aqui é a humanidade. As pessoas. Nós sabemos que cada dia que passa, o homem está se tornando mais impaciente. O homem está se tornando injusto. Nós estamos vivendo num mundo violento. E muita coisa não faz sentido, exatamente porque ainda está em desarmonia com o céu. Então nós vamos ver que o mundo está em desarmonia
com as coisas do céu. Porque nós adotamos um padrão existencial e espiritual completamente diferente do padrão do céu, ou seja, aquele padrão que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Nada vai fazer sentido, vai continuar a mesma coisa, dando tudo errado. O mundo estabeleceu a mentira como padrão. E eu fiquei pensando, qual que é o pai da mentira? O próprio diabo, né? Ele é que é o pai da mentira. Nós sabemos que ele sempre coloca as coisas na cabeça do homem, né? Ou da mulher, né? Referindo que de um modo geral, né? As pessoas, né? Então nós sabemos que Satanás, né? Ele não quer que haja harmonia, né? Entre as pessoas. No mundo, as pessoas são motivadas pela ganância, mas o padrão do céu é a justiça. Porque nós sabemos que Deus, Ele é amoroso, Ele é bondoso, mas também Ele é um Deus de justiça. O mundo continua apostando na guerra, mas o padrão do céu é a paz. Então, o próprio Jesus, né? Ele mesmo falou, assim, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo, cada um quer se servir do seu próximo, ou quer aproveitar, né, do outro. Mas o padrão do céu é cada um servir o seu próximo. No mundo, as pessoas continuam acreditando na vingança, mas o padrão do céu é o perdão. Então, nós sabemos que muitas vezes a pessoa quer agir, né, através da vingança, né? Quantas pessoas, né, qualquer pessoa quer se vingar um do outro, mas não foi isso o que Jesus ensinou, porque nós sabemos que a vingança cabe a Ele, né? Pertence somente a eles. Não, eu queria comentar isso, que a vingança, né, pertence só a Deus. E por isso, o próprio Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, né? Ele veio trazer harmonia, trazer paz e principalmente o perdão, né? Então nós sabemos que o perdão, quando nós realmente confessamos ao Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, né? Ele está pronto a nos perdoar tudo aquilo que fazemos de errado, tudo aquilo, né, que não é da vontade dele, ou seja, do agrado dele. Então Jesus nos ensinou a orar, a fim de que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu. Então eu fiquei pensando, né, será que nós realmente, né, que nós praticamos, fazemos tudo aqui neste mundo, será que nós temos realmente um relacionamento perfeito com Deus, né? Será que nós estamos agindo de acordo com a vontade daquilo que Deus realmente estabeleceu para as nossas vidas? O que acontece é que na Terra ainda vivemos uma grande colisão de vontades. Haverá um dia em que a vontade de Deus prevalecerá sobre todas as outras. Mas, por enquanto, no mundo, precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita entre nós, assim como é feita nos céus. Então, enquanto nós vivemos neste mundo, né, nós sabemos que muitas vezes nós erramos, né? Nós devemos sempre estar pedindo perdão a Deus e orar, né? Mas porque nós sabemos, né, que a perfeição completa só será realizada no céu, né? Quando realmente estivermos, né, na presença do Senhor. Isto é, precisamos mirar no padrão do céu, buscarmos as coisas de Deus.
Leves, um dos maiores pensadores cristãos do século XX, disse: mas no céu e você terá terra por acréscimo. Mire na terra e você não terá nenhuma das duas coisas, né? Então, que nós realmente, né, a cada dia, possamos estar pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos oriente, né? E estamos realmente buscando a Ele, né? Para que nos ajude, né? A cada dia estamos fazendo não a nossa própria vontade, mas a vontade dele. Bom, esse tema, ele é muito interessante. Ele fala, né? Jesus ensina a que vida, da maneira como nós vivemos, ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. Muitas vezes a gente dá a nossa própria maneira, né? Jesus ensina de uma forma e o mundo ensina de outra. E assim vai indo. Jesus pede que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como é lá no céu. Então o padrão é alto, né? O padrão é alto. Já pensou se nós fizéssemos assim? Nossa. Pelo menos a igreja. O mundo seria completamente se diferente, né? Se os servos de Deus agissem dessa forma, seria completamente diferente hoje em dia, né? E aqui nós vimos que o problema de tudo isso que tem acontecido, né? As pessoas às vezes vê crianças sendo estrupadas, né? A injustiça social, né? Uns têm dinheiro demais porque roubam, e outros que vivem lá na miséria, e tantas coisas ruins que têm acontecido, e isso passando fome, né? Esse calorzão que nós estamos hoje, né? Eu acredito que é por causa das árvores, vai cortando, vai tirando, vai indo. Você anda na rua e você não acha uma árvore para você ficar lá debaixo. Mas foi a ação um homem andando segundo a sua vontade, Tipo um homem assim, andando. Deus faz, o homem estraga. Isso, mas é isso aí mesmo. É isso que Jesus veio, ele veio para estabelecer. O reino de Jesus, de Deus, já começou com a segunda vinda, com a primeira vinda de Jesus. Que Jesus veio e transformou. Até a oração ele ensinou. Fazer, como é que é o tema aqui mesmo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se as coisas de Deus fossem feitas da maneira que Ele quer, a nossa vida seria outra, como nós já comentamos aqui. E é por isso que Jesus ensina: ore para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então nós somos chamados para viver essa vida que pregue, que ensine e que viva, segundo os padrões do reino de Deus, de tudo aquilo que Deus ensina lá no céu. Sabemos que é difícil, nós temos que lutar. Sabemos que muitos foram perseguidos, mas Jesus nos diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. Em terceiro lugar, nós vemos Jesus ensinando a confiar nele para suprir a nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, numa leitura rápida, nós podemos imaginar que Jesus está falando só de pão, ou pensando melhor, Jesus está falando na comida, mas não é só isso que Jesus está falando. Jesus está falando da provisão completa para o nosso dia a dia. Jesus usou pão aqui como metáfora para que nós, seres humanos, pudéssemos compreender que o Senhor Deus, Ele pode nos oferecer dia a dia, cada dia, tudo que nós precisamos para manter a nossa vida. Edith, só um pouquinho. O que o povo estava precisando ali quando estava ali no deserto, com fome? Não era o maná? E Deus não sustentou? Pegava cada dia. Então quer dizer, porção para cada dia. Então quer dizer o quê? Que Deus sustenta cada dia. Sim. Nossa. Então, tudo que nós precisamos, inclusive o pão, né? O Senhor tem como nos providenciar todo dia.
Mas também a súplica do pão equivale para a saúde. Você está precisando de saúde? É nesse tópico aqui que você vai orar. Pai, me dá a saúde para hoje. Me dá a saúde que eu estou precisando. Muitos precisam de afeto. Não é errado pedir: Senhor, traz sobre mim o teu bálsamo, traz sobre mim o conforto, a tua paz. Eu estou precisando disso hoje. Trabalho, a pessoa está desempregada, o trabalho dela é que Deus vai usar para estar trazendo o pão. Então ela vai pedir o trabalho, né? Juntamente com isso, Deus pode mover, né, outra pessoa também para estar trazendo o pão para sua casa. Até por dignidade nós podemos orar e dizer: Senhor, nós somos teu povo, nós somos filhos teus, nós queremos que o Senhor nos abençoe nesse momento que nós estamos passando por essa humilhação, por essa dificuldade. Então, a súplica pelo pão equivale a todas as nossas necessidades, não esquecendo da necessidade espiritual, né? Eu vi uma pessoa falando uma vez que não se deve orar pela vida espiritual. Eu não entendi nada, mas deixa para lá. O Senhor Jesus está dizendo que nós devemos orar, né? Já vimos aqui em lições anteriores que para orar a gente precisa empenhar. Tem que ter um empenho, tem que ter uma força de vontade, tem que tomar uma atitude, uma decisão, senão a gente não ora. Passa o dia, passa a semana, passa o mês e a gente não ora. Então, é uma necessidade nossa orar? Sim. Então vamos colocar diante de Deus também a nossa vida espiritual. Mas eu achei interessante aqui no livro de João, o Senhor Jesus, ele mesmo se apresenta como pão, né? Versículos, a partir do 51, eu sou o pão da vida que desceu do céu, João 6, 51. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Ele é o único que tem esse poder de dar o pão que restaura a vida. O homem estava morto, mas ele, através dele mesmo, ele é esse pão que dá vida para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então ele deu a carne dele para que nós tivéssemos vida. 53, Jesus disse: na verdade te digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. Olha que legal. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, quando Jesus está se referindo a pão, ele está se referindo a tudo que nós precisamos. Cada um tem as suas condições, a sua complexidade, mas Jesus aqui na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a pedir a Ele, porque Ele é o que nós precisamos no nosso dia a dia. No aramaico, o pão nosso de cada dia significa assim: dá-nos hoje o nosso pão de amanhã. Então o maná, ele era recolhido à tarde. Então não precisava passar a noite em claro, preocupado se ia ter comida no outro dia, porque o maná já estava ali guardadinho. Então essa deve ser a nossa confiança. Deus vai mandar.
Deus proverá, né? Então, Deus, o maná era um pão diário e não servia para ser guardado para o dia seguinte. Será por quê? Daqui a pouco as pessoas iam virar, como é que diz o nosso... Ia querer guardar demais, né? Ia começar a ambição, mas é o nosso governo, um ia querer tomar do outro, o outro e aí alguém ia ficar sem. Então Deus falou, olha, vai para pegar só esse tanto aqui. Cada família pega o tanto que dá para a família. Se pegasse mais, o que acontecia? Perdia. Aí o povo foi disciplinado a não pegar muito. Mas isso é quando Deus queria, pedir quando Deus queria, porque na sexta-feira se pegava para a sexta e para o sábado e não perdia. Porque Deus é assim, Ele é Deus. E a gente tem que entender que nós somos pequenos. Entender e obedecer. Nós somos vários, nós somos vezes nós pequenos. nos preocupamos, né, tanto com amanhã, né? Então eu creio que ela ensinou que nós não devemos se preocupar o que vai ter no dia de amanhã. Verdade. Então a principal lição que nós tiramos aqui desse tópico, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é confiança em Deus. Nós precisamos estar confiando em Deus, saber que Ele é Deus. A provisão para amanhã já está garantida, amém? Amém. A provisão está garantida. Então, hoje, nós já temos aquilo que vamos precisar para amanhã, se temos essa confiança no Senhor. Não precisamos andar ansiosos. Quem anda com Deus sabe que no dia seguinte já está garantido. Hoje, Deus já garante o amanhã. Não depende de nenhuma circunstância. Se está chovendo, ou se está sol, ou se você está doente, ou se você está trabalhando ou não. Se você confia no Senhor, pode saber que hoje Ele vai está preparando o seu amanhã. Bom, o que nós podemos aprender nessa lição, né? Essa lição ela nos fala para a gente estar recuperando essa intimidade de Pai. Jesus nos ensinou isso, né? Pai nosso que estais nos céus. Ele nos ensinou também que com toda essa injustiça, com todas essas coisas que têm acontecido, não é da vontade de Deus. E Ele nos ensinou aqui que temos que orar para que a vontade de Deus aconteça. A vontade do céu, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós aprendemos também que Jesus nos ensina a confiar em Deus para suprir a nossa vida. Então nós temos que confiar em Deus. Somente Deus pode suprir. E temos que aprender a orar com Jesus. Aprender a deixar a ansiosidade, a angústia. Deixa. Deus é quem me sustenta. Ele é o Senhor da minha vida. E Ele sabe de todas as minhas necessidades. E eu creio, eu tenho certeza que Ele vai prover. Assim como Ele proveu com Abraão. Né? Assim como Ele deu livramento para Daniel. Assim como Ele sustentou lá Noemi. Né? E muitas outras pessoas que são exemplos, que eu deixo registrado na Bíblia, para nós, que foram pessoas que souberam confiar em Deus, souberam buscar em Deus. Né? Temos exemplos demais. Muitas vezes eu brigo comigo mesmo, meu Deus, por que eu sou assim? Ó o Deus que eu tenho, quanto que Ele é maravilhoso. Sabe, eu tive uma experiência tão boa, que eu orei semana passada, e a minha necessidade é agora, no momento. E Deus já abriu as portas. Então eu comentei com a Edna, mas a gente é tão... Eu sou tão mesquinha, eu sou tão... Sabe? Porque a gente sabe que Deus dá tudo, que Deus faz tudo por nós. Mas a gente ainda parece que duvida de Deus. É incrível. E não Deus é confia Deus, conforme é amor. preciso, né? A gente não confia conforme Deus precisava ser confiado. Nós confiamos então. Então o nosso Deus é esse Deus maravilhoso. Então temos que orar, é conhecer a Deus.
é honrar o seu nome, é saber que Ele é Deus e que é Ele que nos sustenta. E que Deus possa, irmãos, estar nos abençoando, aumentando a nossa fé, para que a gente possa crer mais nesse Deus. Porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Sabe? A circunstância, o mar pode estar revolto, mas eu sei, assim como Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente aquilo que eu penso, que eu espero. Esse é o nosso Deus. Que a nossa fé possa aumentar cada dia mais, para que a gente possa crer e esperar nesse Deus que é tão maravilhoso. Que Deus os abençoe e os guarde. E até semana que vem. Amém. Deus abençoe a todos.